Vamos para mais uma meditação. Ainda continuo no livro de Lucas. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora se encontra aqui Lucas 24 e o 13. Lucas 24 e o 13. Amém? Vamos para mais uma meditação da parte do Senhor. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús. Amém? E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. 70 estádio, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Preste atenção. E o mesmo Jesus se aproximou e continuou andando com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, troca entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um cujo nome era Cleófas. Disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Eles conversando com Jesus e sem saber que era Jesus. Vá vendo, vá prestando atenção. Que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí aqueles 2 jovens, aqueles 2 homens conversando entre si, Jesus chegou, se aproximou deles. Mas só que eles não observaram, não viram que era Jesus. A mesma coisa é nós. Jesus está ao nosso lado, ao nosso redor, e a gente não enxerga. Aqueles 2, conheciam a Jesus, mas Jesus esteve com eles e eles não o conheceram. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entraram à condenação de morte e crucificaram. Eles contando para Jesus, Porque no começo diz assim, E eles que no mesmo dia iam 2 eles para uma aldeia e distante de Jerusalém, E aqui. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta a um ao outro, e ao mesmo Jesus se aproximou deles. O mesmo Jesus se aproximou deles. E a gente é assim. Nós somos assim. Não esqueça, nunca esqueça que Jesus é contigo o tempo todo.
e nos esperavam que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, né? As mulheres, quando tudo estava acontecendo ali naquela cruz, Jesus disse que iria para o Pai, mas ele ia voltar ao terceiro dia. Jesus voltou. Jesus voltou. No domingo de manhã cedo, as mulheres estavam lá. De manhã cedo. Aí, procurando onde é que estava o corpo do mestre. E ele estava ali com elas. E mandaram elas falar aos outros. E ela chegou lá e falaram que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado, e elas tinham visto. Todos, né, duvidaram. Tomé, por si, não acreditou. Tanto quanto Jesus chegou lá, ele disse: mostra tuas mãos. Mostra tuas mãos. Os pés. Só acreditou quando Jesus mostrou as mãos. Furada. E é diferente hoje. Hoje é diferente. Esses dois no caminho de Emaú. Tomé, os discípulos, andavam com Jesus. E Jesus estava ali diante deles. Sabe? E chegou a duvidar. Eu vou para o Pai. Preparar, né, o nosso lugar lá. Jesus, ele está conosco o tempo todo. Mas as pessoas não observam isso. As pessoas precisam de milagre grande para saber que Jesus está ali. Mas não precisa, meus irmãos, de coisas grandes. São nas pequenas coisas que você vê o agir de Deus, que você vê Deus trabalhando. Por exemplo, quando você acorda, mais uma oportunidade que Deus te deu. O ar que você respira, né? A primeira coisa que você vê que Deus está fazendo na sua vida, você levantar, fazer suas coisas. E você quer mais, você quer acordar milionário, você quer acordar bilionário, você quer acordar sem problema. Quem é que não tem problema? O que já morreu. Mas enquanto estiver vivo, vamos ter luta sim. Vamos ter luta, vamos ter perseguições, desse jeito mesmo. Porque no dia que você acordar, que você não sentir nada, porque você está morto. Mas enquanto estiver vivo, aí sim. E não faça igual esses dois no caminho de Emaús. Quando Jesus estiver falando com você, dê ouvido. Procure a presença para sentir Ele junto de você. Esteja com Ele. Eles estavam conversando com Jesus e sem saber que era Jesus. Estava disperso, né? Estava despercebido. Então, quando você vai ao culto, que Deus está falando, usa o pastor, usa aquele que vai louvar, vai deixar uma saudação, e você está ali disperso. Não vê Jesus falando. Vigiai, que não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Amém? Deus abençoe.